Quanto assunto, Dora Kramer, quanto assunto, mas vamos começar por um deles, que foi o encontro de ontem entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Luiz Fux pediu que o presidente respeite os limites da Constituição. Estiveram reunidos numa tentativa de apaziguar a tensão, a crise entre poderes. Apaziguada está a situação, Dora? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Sheila, a gente tem vários assuntos lá, você acertou muito ao começar por esse. Na minha opinião, do dia, do momento, é o mais importante, né? Porque esse ato do ministro Luiz Fux, ele agiu com elegância, ele não foi na mesma toada que o presidente Bolsonaro, quer dizer, claro, não adianta ficar ali trocando insultos e tal, porque esse é o terreno em que o presidente Jair Bolsonaro transita com familiaridade. Ele agiu com elegância, agora eu acho que ele agiu sobretudo com inteligência, quando ele chama o presidente para uma conversa que na realidade equivale a um enquadramento sutil aos bons costumes da democracia. Não que o presidente Bolsonaro vá manter aquele tom, saiu ali daquela conversa num tom super ameno, super apaziguador, mas a gente sabe que não é assim, essa coisa do momento. Mas, de qualquer maneira, obrigou o presidente a fazer esse compromisso constitucional de público, no momento em que ele vinha numa escalada com essa história de voto impresso, de não ter eleição, que precisava ser estancada. E essa escalada, ela foi estancada. Foi demonstrado ali pelo presidente que ele, nesse aspecto institucional, ele está isolado. E eu acho que ele compreendeu, não sei, ele compreendeu isso, embora não necessariamente ele vá agir de acordo com essa compreensão, mas ele compreendeu numa frase, no meio de tudo que falou o presidente, ontem, teve uma hora que ele disse assim: eu pensei que haveria mais gente importante do meu lado, e tem muita gente importante aí boicotando. Ou seja, ele imaginou, essa frase mostra que ele não imaginou que pudesse ter essa barreira de contenção tão firmemente formada, porque ela, ontem mesmo, teve aquela manifestação dos ex-procuradores gerais da República em favor da democracia, em função dessa ameaça de não se realizar eleições e tal. Então, quando ele diz, eu pensei que houvesse mais gente importante ao meu lado, ou seja, ele pensou que esse tipo de ofensiva, que essas tentativas, que essa maneira de atuar fosse encontrar respaldo em algum setor da República, e não tem encontrado, porque é de todo lado, Congresso, Ministério Público, STF, enfim, de todo lado ele tem uma reação, e esse ato do ministro Luiz Fux, ele mostra, primeiro que é o seguinte, seria função do presidente fazer esse tipo de ato de apaziguamento, né? Então, quando o ministro Luiz Fux também assume essa condição, assume esse lugar, ele mostra como o presidente da República não está cumprindo esse tipo de função. Então, achei ali, foi um ato todo cheio de recados, de simbolismo, e em matéria de simbolismo, se eu tivesse uma imagem para materializar, para traduzir, eu traduziria na luva de pelica. Ai, Dora, sabe que eu nem dormi à noite, né, de ansiedade para te ouvir hoje. Eu vi o negócio no Instagram, Twitter, sei lá quando, eu falei, meu Deus do céu, o que Carlota quer? Assim? Tava ansiosa, Dora, porque aquilo ali me pegou de surpresa, ver o presidente da República daquele jeito, naquele tom, e conversando com os jornalistas, não gritando o tempo todo. Dora, deixa eu só pegar um ponto aqui que você citou. Quando o presidente, é engraçado, né? Muitas vezes ele não quer ser agressivo, mas ele se comunica de um modo que ele acaba alfinetando as pessoas mesmo sem querer. Quando ele diz, eu achei que haveria mais gente importante ao meu lado,
ele não acaba desmerecendo, né, a base dele eleitoral, as pessoas que continuam o apoiando apesar de tudo que ele diz, né? Ele acaba dizendo que essas pessoas talvez sejam menos importantes. É claro que a gente entende que ele está falando de instituições, mas quando ele diz isso, eu não sei, ele acaba dizendo que essas pessoas são menos importantes. E eu queria ouvir você também a respeito da fala dele sobre a CPI da pandemia, né? Ele falou sobre o deputado Luiz Miranda, ele até errou o nome, mas enfim, falou sobre o Luiz Miranda, evitou falar em Ricardo Barros e disse, quer dizer, só vai se manifestar ou só vai tomar algum tipo de atitude com relação a Ricardo Barros depois de o deputado ser ouvido na CPI. Mas espera aí, a CPI vale ou não vale? Pois é, a gente sabe que vale. Daí as contradições, né? Tem aquela coisa, quem fala muito acaba cumprimentando, dando bom dia a cavalo, é isso. Eu queria fazer uma maneira mais sutil de falar a coisa, mas pois é, porque fala demais, aí se enrola na falação, né? Então, uma hora ele não dá bola para a CPI, outra hora a CPI é considerável, a CPI é uma realidade, e pronto. Me chamou a atenção esse negócio do Ricardo Barros, porque fico pensando, por que esse Ricardo Barros está querendo tanto falar na CPI? Primeiro, porque ele quer, e o quanto antes que apareçam mais coisas e que a CPI tenha mais condições de contestá-lo, né? E isso é claro que é um gesto que a CPI, ao retardar, faz exatamente para isso. Mas quando o presidente faz essa referência, eu penso o seguinte, o que o Ricardo Barros também quer ir, porque eu acho que vai ser a oportunidade do Ricardo Barros, posso estar aqui maluca, mas é uma sensação que eu tenho, é que ele está esperando o palco da CPI para abrir mão da liderança do governo, fazer isso como uma iniciativa própria. E ele percebe que quanto mais demora, mais complicado fica. Então, quando o presidente faz a referência, liga a permanência dele na liderança do governo, a ida dele na CPI, isso para mim fica cada vez mais claro, porque aí o presidente não assumiria o desgaste junto ao Centrão de retirar o Ricardo Barros da liderança do governo e também não precisaria ficar com esse Ricardo Barros ali na liderança do governo, que hoje realmente é um estorvo com todas as questões que envolvem ele. Eu tenho a impressão que o Ricardo Barros quer chegar na CPI, naquela manifestação inicial, já se retirar da liderança do governo, para que, a partir daí, todos os questionamentos adquiram uma outra feição, entendeu? Eles emagrecem um pouco, eles se diluem um pouco, é diferente o depoimento de um líder do governo do depoimento de apenas um deputado aliado. Dora, eu comecei falando que a gente tinha um monte de assunto, mas nosso tempo é curto, nosso tempo é limitado. Nunca dá tempo, Sheila. Nunca dá tempo, mas assim que é bom. E aí a gente volta a conversar amanhã, nesse mesmo horário. Um beijo pra você, boa terça-feira, Dora. Tá legal, até amanhã. Até. Ai, amanhã tem mais.